Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, sobre a reforma da Previdência, estamos no site da revista Infomoney, a quem desde logo nós dispensamos os créditos por essa publicação, traz a seguinte matéria: Reforma da Previdência, os 10 pontos que mudam com o relatório de Tasso. Após o relatório do senador Tasso Gereissati, não há necessidade do texto retornar à Câmara dos Deputados, tendo em vista que 4 desses pontos retiram apenas e não faz alteração em trechos aprovados pelos deputados, e por esta razão não precisariam retornar à Câmara dos Deputados. Como dissemos 10, os 6 pontos restantes entrariam em uma outra PEC, e por esta razão também não haveria necessidade de retornar à Câmara dos Deputados. O senador Tasso Gereissati, que é o relator da reforma da Previdência no Senado, apresentou o parecer na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e propôs 10 mudanças no conteúdo do texto da Câmara dos Deputados. Foca em nossas explicações e confira o que muda na proposta entre o texto da Câmara dos Deputados e confira o que muda na proposta entre o texto da Câmara e o relatório do senador. O primeiro ponto diz respeito ao benefício de prestação continuada BPC. Como a Câmara aprovou, o texto permite que pessoas com deficiência e idosos em situação de pobreza continuem a receber um salário mínimo a partir dos 65 anos, mas coloca como critério a renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo, que hoje equivale a R$ 249,50. Isto foi o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Agora confira como ficou no relatório. Ele retira este item que permitiu o pagamento de apenas R$ 249, permitindo que pessoas com renda familiar per capita maior de até meio salário mínimo, que hoje é algo em torno de R$ 499, continuem tendo acesso, tendo direito, fazendo jus ao benefício de prestação continuada BPC. Outra mudança sugerida pelo senador diz respeito à aposentadoria especial para trabalhadores expostos a agentes nocivos à sua saúde. O texto que veio da Câmara dos Deputados permite a aposentadoria quando a soma da idade e do tempo de contribuição mais o tempo de efetiva exposição a agentes nocivos for de 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição aos agentes nocivos, de 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição aos agentes nocivos e 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição. A partir de 2020, acrescenta 1 ponto a cada ano. Isto tudo foi o que veio aprovado e festejado da Câmara dos Deputados. Agora confira como ficou. Retira o item que eleva a regra de pontos em cada ano, permanecendo as 3 faixas 15, 20 e 25 anos a ser considerados de acordo com o grau de exposição aos agentes prejudiciais à saúde do trabalhador. Outra mudança feita no relatório
é a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. Para recordarmos, a Câmara dos Deputados aprovou o texto deixando de fora os estados e municípios da reforma da Previdência. Porque o texto aprovado na Câmara dos Deputados abrangiam, ou seja, valeriam apenas para os servidores públicos da União e os trabalhadores do regime geral da Previdência Social, leia-se INSS. Com a mudança sugerida pelo senador, permite que os estados, o Distrito Federal e os municípios adotem integralmente as regras mediante aprovação de lei ordinária. Caso a aprovação ocorra em nível estadual, a adoção integral também se aplicará aos municípios do estado que editou a lei ordinária. Neste caso, o prefeito pode aprovar uma lei em até 1 ano para desfazer as mudanças abrangidas pela lei ordinária editada pela Assembleia Legislativa do Estado. Esta alteração de inclusão dos estados e municípios, de acordo com o relatório, viria por meio de uma PEC paralela, uma proposta de emenda à Constituição diferente da PEC 6 de 2019, que modifica o sistema de previdência social no Brasil. Outro ponto alterado pelo relatório do senador diz respeito à pensão por morte. O texto veio aprovado da Câmara nos seguintes termos: tanto para trabalhadores do setor privado quanto para servidores públicos, o benefício familiar será de 50% do valor mais 10% por dependente, até o limite de 100% para 5 ou mais dependentes. O texto não garante benefício de um salário mínimo nos casos em que o beneficiário tenha outra fonte de renda. Então, caso o pensionista tenha outra fonte de renda, não será lhes assegurado, garantido o valor previsto na Constituição de um salário mínimo. Ou seja, nenhum beneficiário ou pensionista, quem recebe benefícios previdenciários, não pode ter um valor inferior, menor que um salário mínimo. Entretanto, o texto da Câmara ia de encontro com essa informação, permitindo que pessoas recebessem menos que um salário mínimo. Vejamos agora como ficou o texto com base no relatório do senador. Garantia de um salário mínimo de renda formal para todos os pensionistas. Cota dobrada de 20% na pensão por morte para os dependentes de até 18 anos de idade. Dessa forma, a pensão será de 100% no caso, por exemplo, de uma mãe com 2 filhos. Isto tudo seria posto em prática também por meio de uma PEC paralela, outra proposta de emenda à Constituição, diferente da PEC 6 de 2019. Outro ponto alterado pelo relatório do senador diz respeito a cobranças de contribuições previdenciárias. O texto aprovado pela Câmara anteriormente não prevê cobrança de contribuições previdenciárias para exportadores do agronegócio e entidades filantrópicas. Com a exposição no relatório, teríamos cobrança gradual em 5 anos de contribuições previdenciárias do agronegócio exportador e das entidades educacionais ou de saúde com capacidade financeira enquadradas como filantrópicas. Outra mudança diz respeito ao tempo de contribuição. O texto aprovado na Câmara dos Deputados prevê tempo mínimo de contribuição de 15 anos para as aposentadorias e de 20 anos no caso de homens que não ingressaram no mercado de trabalho. Já no texto do relatório,
mantém o tempo mínimo de contribuição em 15 anos para homens que ainda não entraram no mercado de trabalho, a ser disciplinado em um texto de uma PEC paralela. Outro ponto que merece destaque diz respeito à aposentadoria por invalidez. O texto aprovado pela Câmara prevê que a aposentadoria por invalidez passa a ser de 60% da média salarial, mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos. Vejamos como ficou de acordo com o relatório do senador. Acréscimo, aumento de 10% na aposentadoria por invalidez em caso de acidente do trabalho. Ou seja, no caso de aposentadoria por invalidez, caso esta invalidez seja proveniente de acidente do trabalho, acrescenta-se, aumenta-se 10% no valor do benefício. Isto tudo seria alterado por meio de uma PEC paralela. Outro ponto diz respeito à previdência complementar. No texto aprovado pela Câmara dos Deputados, não prevê que servidores federais escolham pelo sistema de previdência complementar. Já no texto do relatório do senador, prevê reabertura do prazo para a escolha pelo regime de previdência complementar dos servidores federais. No item 9, houve alteração no que se refere à cobrança de alíquotas, que é o valor da contribuição. No texto aprovado pela Câmara, prevê contribuições para custeio de regime próprio de previdência social cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas, contribuições progressivas, permite contribuição dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos benefícios que superem o salário mínimo quando houver déficit atuarial. No relatório do senador, retira a expressão "no âmbito da União" do dispositivo para assegurar aos estados e municípios a prerrogativa de instituir contribuição extraordinária em caso de déficit atuarial. O 10º ponto alterado diz respeito a aposentadorias e pensões acima do teto, acima do valor máximo do INSS. O texto aprovado pela Câmara retira trecho da Constituição que trata de contribuição sobre aposentadorias e pensões acima do teto do regime geral da Previdência Social. No relatório elaborado pelo senador, ficou da seguinte forma: as contribuições incidirão sobre aposentadorias e pensões que superem o teto do regime geral de previdência social, que hoje é de R$ 5.839,45, o que neste caso foi alterado pela supressão, pela retirada do texto, e por esta razão não há necessidade de voltar à Câmara dos Deputados. São os principais pontos alterados no relatório do senador. Espero ter contribuído no sentido de lhe orientar melhor. Compartilhe este vídeo, inscreva-se neste canal, ativa o sininho, a fim de que você seja notificado todas as vezes que fizermos uma nova publicação. Deixa o seu joinha e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.